Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo e novamente com a fera aí, com o coach, com o Alex, com o Alexandre, com o Cielde. E se você não acompanhou, tem uma entrevista incrível que ele fala da carreira dele, que conta histórias, falamos de Olimpíadas, falamos sobre transmissão esportiva, com um bate-papo bem completo também. E, Alex, muito obrigado por estar aqui de novo. Nós estamos gravando na sequência, mas o pessoal vai ver esse vídeo aí um pouquinho mais para frente. E hoje, como vocês viram aí, vai ser um vídeo falando mais do aspecto da natação, de treinamento. Eu não sou um expert nisso, mas a gente entende de treinamento, estuda, e vamos trazer aqui uma fera aí. Alex, obrigado, bom dia, viu? Obrigado, prazer é todo meu, Juliano, e tomara que a gente possa atender as dúvidas, os questionamentos, que eu sei que a natação é um esporte maravilhoso, é um esporte sensacional. Tenho certeza que a gente vai tentar contribuir para isso. Boa, com certeza você vai contribuir para isso e vai me ajudar até respondendo algumas questões que eu não vou fazer porque eu não vou ter a capacidade de fazê-las, mas eu vou tentar. Primeiro, no outro bate-papo, você falou que foi o Thiago Pereira que disse, né, que a natação deve ser o único esporte que salva vidas. Então, aprender a nadar é uma obrigação. Todo mundo deveria aprender a nadar. Isso, então, assim, partindo desse pressuposto, a natação, aprender a nadar, isso já deve começar assim, logo com recém-nascido? Quando que deve começar? A pessoa deve aprender a começar a nadar, Alex? Como é que você diria aí? Primeiro, eu acho que a natação, como o Thiago Pereira diz, né, a natação é o único esporte que salva vidas. Então, não há como você não colocar o aprender a nadar no roteiro da nossa vida. Ele é importantíssimo. Você pode distribuir, né, acho que as pessoas que têm um pouco mais de acesso às piscinas, você pode colocar isso logo na infância, porque você já tem uma garantia. Lembre-se que a natação te dá segurança, né? Normalmente as pessoas com melhor poder aquisitivo também acabam sendo pessoas até com mais exposição, né? Como pessoas que estão mais próximas e ao redor de piscinas, né? Então acaba sendo quase que uma obrigação. Mas mesmo as crianças das classes menos privilegiadas, elas acabam sendo expostas. O Brasil é o país de maior costa do mundo e nós temos aí rios e o número de afogamentos nesse país é absurdo. Nós estamos entre os piores do mundo. Então, precisa ser uma preocupação nossa, né? Eu acho que antes de falar de natação como esporte, a gente tem que falar natação como vida. Eu acho que esse é um princípio muito importante. Então, se você consegue ter uma classe mais privilegiada, coloca a sua criança para nadar, não só pelo fator segurança, e aí sim também há a questão dos benefícios da saúde que o esporte propriamente diz. Já as classes menos privilegiadas, elas acabam sendo comprometidas sobre esse aspecto, porque não são muitos os lugares que oferecem projetos sociais, mas existem. E tem aumentado o número desses projetos sociais. Eu inclusive participo de algum deles, de uma forma ou de outra, e acho que a gente precisa incentivar cada vez mais essa linha, porque é uma linha que natação é realmente vida. E você colocando quanto mais jovem você colocar a garotada para aprender a nadar, você não está só contribuindo com o desenvolvimento dela, mas também, principalmente, com a questão aprimorando a segurança. Eu, particularmente, comecei a nadar com 5 anos de idade. E né, eu já sou avô, e os meus netos, todos eles aprenderam a nadar até antes disso. Então, eu acho que que bom que a gente teve condição para isso, né? Mas que bom que a gente consiga, talvez, estender os projetos sociais, abarcando ainda mais ou uma população maior, porque é algo que, na minha opinião, é determinante para a saúde do povo. Sem dúvida. Fala desses projetos aí que você participa, divulga eles aí para a gente. Eu contribuo de forma diferenciada em diferentes projetos sociais. Alguns não cobro absolutamente nada em relação a isso. Dou palestras, dou clínicas, faço visitas aos projetos, mas mais ativamente eu participo do projeto Nadando na Frente. O projeto Nadando na Frente é um projeto que está no país há 17 anos
É um projeto que nasceu em Ribeirão Preto, hoje está em 5 estados do Brasil, são várias piscinas envolvidas. É um projeto que, uma coisa interessante, que quase todos os projetos têm um grande patrocinador ou uma grande verba governamental. Esse não, esse projeto ele é feito de padrinhos. Então, o pipoqueiro, o açougueiro, a padaria, o teu vizinho, o teu irmão, o teu pai, né, podem adotar uma criança pagando X reais por mês. Então, em cima dos padrinhos, nós conseguimos fazer isso. É um projeto que tem um engajamento muito legal e me traz muito orgulho. E não são poucas as vezes que eu me emociono. E principalmente durante essa pandemia, esse ano de pandemia, os projetos foram determinantes para muitas famílias mesmo. Em especial, aqui eu faço uma menção honrosa ao pessoal de São Luís do Maranhão, porque distribuiu cestas básicas, levou os meninos para vacinar, levou os meninos para fazer atendimento odontológico, que realmente faz muita diferença. Faz muito bem, viu? Muito bem, para eles e para nós. Nossa, com certeza. Eu digo que o sucesso está muito vinculado a ser útil. Se você é útil, se você consegue fazer um bem, ajudar alguém, você tem sucesso, independente se do quanto que cai ou não cai na sua conta bancária no fim do mês, né? E isso é maravilhoso. Que bom que muitas pessoas podem ter acesso nadando na frente, não é, Alex? Isso, projeto Nadando na Frente é o nome. Então, pessoal, ó, vamos procurar aí, eu mesmo vou pesquisar, depois vou olhar, e isso é fundamental. Sobre natação, a gente está indo lá no comecinho, sobre natação competitiva. Você acha, Alex, por exemplo, é lógico, primeiro assim, a pessoa vai aprender a nadar, ela vai tomar gosto, a autoestima dela melhora, ela consegue fazer algo diferente ali dentro da água, a relação dela melhora fora da piscina também, muitas vezes na escola, porque ela acaba, não precisa se destacar, se ela se destacar, vai ser ainda melhor para ela, mas ela tem segurança em fazer algo que aquilo coloca ela no outro nível. Eu sei nadar, então beleza para mim. Sobre natação competitiva, quando começar? Porque assim, nós temos muitas histórias de dropout, de burnout dos atletas em vários esportes, principalmente natação e atletismo, de que o técnico chega com preparação, achando que a criança ali é um mini adulto e fazendo uma preparação física para ela ali, comparando com um adulto, isso acaba deixando aí a criança assim, de saco cheio daquilo, ela acaba abandonando. Quando começar, como começar, mais jogos educativos, qual é a importância dar essas competições, como é esse processo, na sua opinião, Alex? Eu acho que aqui essa história do abandono, abandono prematuro, né, do esporte competitivo, ele faz parte de uma série de processos. Eu sou um pouco questionador até mesmo das conclusões que as pessoas acabam tendo. Eu, por experiência própria, eu acho que nosso maior a nossa maior dificuldade em relação a perder os jovens nadadores, né? E aqui eu falo da natação competitiva propriamente dita, em cima da pressão, muito menos por conta do aspecto físico e muito mais do aspecto psicológico. Eu acho que hoje a garotada ela não está muito preparada para o aspecto ganhar, perder, principalmente porque nem sempre você ganha, né? E são poucos os que ganham, então eu acho que existe aí, para mim, é o que mais me chama a atenção sobre esse aspecto. E o outro aspecto, eu acho que é importante de se dizer, de que tudo que a gente faz você vai ter que concorrer contra o abandono, a saída de pessoas, o abandono do esporte, ele é natural. Você vai ter que fazer algumas medidas e estratégias que sejam capazes de segurar a tua população dentro do esporte. Então, aqui como treinador, é nossa responsabilidade isso também. Você não pode simplesmente, o cara deixa eu nadar. Não, tu tem que fazer alguma coisa para que o cara não deixe de nadar. A gente não pode pensar que fazendo sempre a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. Claro que não. Você fazendo a mesma coisa,
você vai ter resultados cada vez piores. E as pessoas estão diferentes. As pessoas hoje, o jovem está diferente. O jovem está buscando coisas diferentes. Então, se você não tiver elementos, situações, oportunidades que venham atrair e que venham manter ele no esporte, você vai perder ele. Isso é simples. Não tem mágica aqui. É uma coisa muito natural. Então, trata-se aqui de uma missão para que nós possamos desenvolver a oportunidade e evitar que a gente venha perder esses atletas. É isso, é simples. Qual é a resposta para isso? Depende. Em alguns lugares vai ser um determinado tipo de coisa, em outros lugares vai ter outro, mas você não pode não fazer nada. Até porque as pessoas são diferentes, né? Você vai ter atletas que, se você chegar e falar duro com ele, exigir dele, pressionar, ele quer isso. E aí, isso é um feeling que a pessoa tem que ter de conhecer as pessoas, né? Pô, com esse atleta aqui eu posso chegar mais junto, com esse aqui não. Esse aqui eu tenho que levar de uma outra maneira. Mesmo que no aspecto físico ali do treinamento sejam muito parecidos, né? Em termos da preparação. Alex, eu vou te perguntar uma coisa que é algo que sempre me ocorreu desde a época da faculdade e assim acompanhando, vendo matérias, vendo sobre natação. Os treinos da natação, eles têm um volume muito, muito, muito maior do que outros esportes. Então, por exemplo, a pessoa que nada 100 metros, ela tem um volume absurdo na natação, enquanto que o esporte dela é muito mais de intensidade em si do que de volume. E se você fizer essa analogia, se você pegar o ciclismo, é lógico que os caras vão ter um volume grande, mas uma intensidade bem menor. Eu vejo na natação, o sujeito tem um volume de treinamento grande, numa intensidade grande, e mesmo para provas que exigem uma intensidade, na verdade, muito mais intensidade. E isso é um questionamento que eu faço, e eu gostaria de saber de você o porquê, se isso continua assim. Assim, na minha opinião, eu acho que deveria enxugar muito mais esse volume e aplicar muito mais na especificidade, mesmo sabendo que a natação é um esporte bem diferente, né? Quando a gente fala de transferência de um esporte para o outro, a natação é o esporte que menos se transfere para o outro. Por exemplo, o pessoal que está acompanhando aí, se eu corro e eu pedalo, eu correndo, na corrida, eu consigo me preparar também aerobicamente para a pedalada, mesmo que não seja tão específico assim. Eu vou conseguir transferir um pouco desse treinamento para o ciclismo e vice-versa. Na natação, isso não acontece tanto. O percentual é muito pequeno. Me corri se eu estiver falando bobagem, por favor, aí, Alex. E me explica, fala para mim isso daí. Eu acho que eu me alonguei muito, mas você entendeu. Tem um treinador americano, que é o ex-técnico da Katie Ledeck. E ele tem uma frase que é maravilhosa, que é o seguinte, que as pessoas gostam de dizer, né? Você até falou antigamente, atual e tal. E tem muita gente que gosta de dizer ultrapassado e tal. E uma das coisas que ele diz é o seguinte: nem tudo que é velho é ruim e nem tudo que é novo é bom. Concordo. E você tem que encontrar um balanço entre tudo. Não há nenhuma descoberta revolucionária no treinamento. Não há. Coisas que estão sendo feitas hoje são coisas que já eram feitas há algum tempo. Então, alguns ajustes aqui e ali. Eu acho que todos nós, eu pelo menos, durante o período que eu estive na borda da piscina, por várias vezes, eu troquei de linha, eu troquei de estratégia. E eu acredito muito que a gente tem que encontrar um balanço entre entre os dois caminhos. Eu acredito que é verdade este dado estatístico que você menciona, no qual a natação ela é o esporte onde, na relação tempo de prova com tempo de treinamento, é onde existe o maior número de horas trabalhadas, eu não há dúvida disso. Essa comparação ela é incrível. Uma vez eu vi uma comparação que, se a gente colocasse o corredor de maratona
para treinar o tanto que um treinador de natação, um nadador de piscina treina, o cara da maratona tinha que treinar 8 horas, ou coisa assim. Não sei exatamente os números exatos, mas era algo mais ou menos nesse sentido. Eu acho que a natação ela passou por uma série de fases, né? E uma das fases muito evidenciada, não há dúvida, de que quando você tem um resultado muito expressivo, ele acaba sendo determinante por uma questão de cultura, né? Então as pessoas acabam influenciando. Então, se você tem aí um grupo de nadadores muito talentosos, como era dos Estados Unidos na década de 70, que nadavam muito, né? Treinavam muito, aquilo determinou uma cultura de se nadar muito, de fazer muita metragem. Então, evidentemente, há uma influência sobre esse aspecto. E aqui, Juliana, eu acho que precisa ser muito evidenciado o fato de que eu acho que você tem que ler de tudo, eu acho que você tem que acompanhar tudo, e acho que você tem que encontrar a tua própria visão, né? Eu acho que você precisa ter teus próprios conceitos, porque muitas vezes o que está no livro talvez não se aplique à tua realidade. Então, eu acho que você precisa ter o conhecimento. Eu sou um cara muito aberto, eu leio de tudo, eu vejo de tudo, e sigo aquilo que eu acho que é mais, né, adequado, que é o balanço, né? Eu não sei se eu seria, assim, se eu fosse dividir o meu trabalho, com certeza eu não sou o meu trabalho, os meus resultados não foram em cima da tese de o menos é mais, não foi. E eu também não fui o treinador do mais é mais, não. Eu fui o treinador de encontrar dias onde nós tínhamos que treinar mais, dias que nós tínhamos que treinar menos, e às vezes até temporadas inteiras que nós tínhamos que treinar mais, e às vezes temporada inteira treinando menos não adianta, mas grandes partes da temporada treinando menos. Então, por exemplo, o meu melhor resultado como técnico, que foi uma medalha de bronze em campeonato mundial com o Felipe Lima no 100 metros nado peito, ele é um resultado de muitos anos. E eu mudei o planejamento de ano a ano. Houve um ajuste. Nós começamos com mais e nós terminamos com menos. Nós começamos um treinamento com menos intensidade e terminamos com mais intensidade. Nós começamos um treinamento com mais volume e terminamos com menos volume. Então, houve ali um ajuste. E eu acho que é em cima desse ajuste que deve ser feito o caminho. Eu acho que é mais ou menos esse caminho. Talvez eu tenha me alongado um pouco, mas a mensagem mais importante que existe é não ter preconceitos. Achar que você tem a solução e se fechar para outras oportunidades. Acho que você tem que estar aberto para estudar, para testar e até mesmo para concluir o que você achar que é o que mais adequado para o seu trabalho. Entendi, não. Em momento nenhum você se alongou, não. Foi muito bem e a mensagem ficou bem clara. Eu digo isso porque assim, é uma questão que me pega muito. Quando eu vejo a quantidade de volume que os nadadores fazem, eu falo, cara, com certeza tem treinadores, porque, por exemplo, eu já trabalho com esportes diferentes, mas, por exemplo, natação eu nunca trabalhei em si com natação, mas estudo muito, eu gosto de estudar os esportes também. E eu sempre me peguei nisso, falei, cara, se eu fosse trabalhar com a natação, pelo menos o viés que eu começaria, é lógico que não dá para você chegar com o pé na porta, né? Mas eu tentaria um viés de mais intensidade e menos volume. Mas aqui eu não estou falando que eu sou o dono da verdade, que tem que ser feito assim, não é isso. É apenas uma visão dentro do que você falou, dentro do estudo, de se preparar. E aí, creio eu também que isso vai variar muito de atleta para atleta. Tem atleta que vai sentir melhor e você vai conseguir extrair mais dele se ele fizer um volume um pouco maior ou não. Porque, assim, se você pega um atleta que já teve uma base com um volume maior e ele, na cabeça dele, ele entende que os melhores resultados dele foram esses, com volume maior, para você também diminuir esse volume e colocar a intensidade de uma vez só, a própria mente do atleta, né, falando do lado psicológico também, isso pode criar uma barreira e ele não treinar até como ele deveria. E no começo, sempre quando a gente faz ajustes,
e quando os ajustes são muito grandes, o começo é de derrocada, de dificuldade, de tropeço. Você concorda com isso? Porque eu acho que, assim, como você fez um trabalho a longo prazo com o Felipe, você foi conhecendo ele melhor e você foi podendo fazer esse balanço. E aí isso é uma grande vantagem também, né? Todos os treinamentos de longo prazo, eles levam vantagem em relação a isso. Todos os treinamentos de curto prazo levam desvantagem em relação a isso. Quanto mais a gente tiver a oportunidade de incrementar contato com os atletas, você acaba maximizando essa oportunidade, né? E uma das coisas que eu acho que é importante sobre esse aspecto, eu lembro, por exemplo, no período que eu trabalhava no Dave Nadadores, que era o meu clube aqui nos Estados Unidos, nós recebíamos muito atletas vindo de fora, muitos atletas estrangeiros, muitos. Toda semana chegava um nadador estrangeiro. E eu nunca tive no meu grupo atletas com problema de ombro. Nunca tive. Interessante que nunca tive mesmo. Talvez pelo trabalho progressivo, pelo trabalho preparativo, do preventivo que era feito, enfim. Mas todos esses atletas que vinham de programas diferentes para treinar comigo, eles tinham, não problema, mas dores nos ombros, né? E você sabe que a gente acaba pesquisando, estudando, então o que eu encontrava é de que o exercício físico, de uma forma geral, mesmo que determinados nadadores que treinassem muito mais, vamos dizer assim, ou muito menos nos seus clubes de origem, quando eles vinham para o meu clube, eles não era só o volume, mas sim a forma de trabalho que é o impacto. Então, mesmo que ele tivesse uma preparação muito bem feita, a troca de trabalho, a utilização de diferentes estruturas musculares e neurais acabavam determinando determinadas pequenas lesões. E para que você entenda este processo, você precisa entender, você precisa estudar e compreender de que isso é um processo. Então, você precisa se precaver para que isso não aconteça. Então, o treinador ele não pode estar restrito a simplesmente fazer o planejamento e o treinamento e aplicar o treinamento. Ele tem que pensar em todas essas outras questões e dizer, puxa, esse garoto ele vem de um clube de origem que se treinava pouco. Esse cara veio de um clube de origem que treinava muito. E ele vai ter que fazer essa leitura e enquadrar os atletas. Então, eu sempre disse isso, de que o técnico, bom técnico, não é aquele cara que está na borda da piscina, prepara, vai. O bom técnico é aquele que vê a coisa sobre todos os parâmetros, analisa de uma forma muito mais global do que propriamente específica. Eu acho que esse é o grande treinador. Sim, muito mais abrangente, eu concordo. É que ele consegue se aproximar e consegue fazer o trabalho científico humanizado, né? Igual como você falou ali dos comentários também. E você falou aí, eu acho isso muito interessante, e isso é muito coisa do americano, e você vê isso muito nos esportes americanos. Como você falou no outro bate-papo, por exemplo, futebol americano é uma religião, por quê? Em relação até à história também. O futebol americano, ele diz muito. Por quê? Porque os Estados Unidos era colônia inglesa, e eles queriam, e o esporte foi fundamental nisso, eles criando esportes diferentes, porque a Inglaterra tem inúmeros esportes que foram criados, desenvolvidos na Inglaterra. Aí os Estados Unidos desenvolvem o futebol americano, o basquete, cria o vôlei, o beisebol, todos esses esportes com algum viés de algum esporte inglês, mas foram criados em solo americano. E todos esses esportes, se a gente parar para estudar e analisar, eles são muito calcados em ajustes. O americano adora os ajustes. Por isso que os esportes têm muito tempo, eles chamam, eles ajustam, tem às vezes de um jogo para o outro, como a gente falou um pouquinho do beisebol, o basquete, né, numa série de jogos e tal, o futebol americano, os ajustes são feitos mais de uma outra maneira. E esses ajustes no treino da natação, então, para você, falando ali da prática, é o ideal, é você conhecer ele e ir adaptando, não em tentativa e erro, porque
mas sim dentro do estudo e do conhecimento que você tenha nele ali. Seria isso? É isso. Juliana tem uma história bacana para contar, que ela ilustra um pouco essa parte de você ver as coisas com um olhar um pouco diferenciado. Eu estava... como eu tinha muitos nadadores vindos de outros, não só de outros programas, mas de outros países, eu tinha muitos nadadores estrangeiros no meu clube, muitos. E como eu tinha muitos nadadores estrangeiros no meu clube, vinham muitos que falavam, nem todos falavam inglês. Então tinha muita gente de língua espanhola, português, brasileiro, essa coisa toda, né? E às vezes até europeu e tudo mais. Então tínhamos muitos que tinham dificuldade no inglês, né? Então, e o meu corpo técnico, o meu corpo de treinadores, ele era também bastante internacional. Nós tínhamos nadadores de diferentes países. Mas havia uma orientação minha de que todos deveriam falar inglês no treinamento. Era obrigatório que se falasse inglês no treinamento. Bom, aí eu notei que muitos desses atletas, então, por exemplo, quando o treinador estava na borda da piscina, ele dava a explicação, ele dava, agora nós vamos fazer lá 10 de 400, saindo a cada 5,30, progressivo de 1 a 5. Né? A primeira série vai de crawl, a segunda série vai de crawl, estilo. Ok? E ele falava isso em inglês. Né? Então, você tinha alguns atletas que entendiam, e como você tinha alguns... Nós estamos falando de um grupo grande, o Dave Nadador tem uma época chegou a ter 400 nadadores. Então, tinha um grupo que não entendia, eu não entendi. Mas esse grupo que não entendia, alguns entendiam alguma coisa, ficavam olhando, prestando atenção, e outros, na hora da explicação em inglês, eles olhavam para longe, e quando terminava a explicação, eles olhavam para o garoto que fala espanhol e disse, o que é para fazer? E aí o cara do espanhol passava para ele. Bom, e eu sou uma pessoa muito observadora e eu sou uma pessoa que presta atenção muito nos detalhes. E eu comecei a prestar atenção que existiam esses atletas, né? E aí o que eu fiz? Primeira coisa, olha, galera, quando você não souber, presta atenção, olha para a pessoa, você vai incrementar a tua compreensão de inglês, né? Porque um dia já não falei inglês, e é assim que a gente melhora, né? Você pega uma frase aqui, vai juntando, aos poucos você vai chegar fora de você estar numa escola de inglês, aqui você também vai aprender. Bom, e mesmo assim, Juliano, mesmo assim, eu ainda tinha atletas que eles não melhoravam o inglês, eles não conseguiam compreender o inglês, aí você chega à conclusão, esse cara aí tem certa dificuldade para línguas, né? Só que eu também prestei atenção de que esses caras, eles também não estavam melhorando no treinamento. Então, ou seja, eu comecei a ficar louco. Eu estou ficando louco. Quer dizer que inglês ajuda a nadar mais rápido? Eu comecei a ficar maluco. Tem alguma coisa errada aqui, né? E de manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, eu dava um treino para uma equipe Masters. E aí eu falei com uma das minhas alunas, que era doutora, responsável pela cadeira de psicologia dentro da universidade onde nós treinávamos, e disse, doutora, antes de entrar na água, eu tenho uma coisa para lhe perguntar. E está acontecendo isso. Eu estou com alguns atletas que estão com dificuldade de compreensão de inglês, que eu entendo, mas, por acaso, esses atletas também não estão melhorando na natação, não estão melhorando os tempos. Eu estou ficando louco ou o inglês também melhora natação? E aí ela me responde, não, você está certíssimo. O que acontece é o seguinte, aquelas pessoas que não melhoram a natação, são pessoas que não querem sair da sua zona de conforto. E quando você não quer sair da sua zona de conforto, você não quer se expor nem para não falar uma bobagem, não compreender a língua, o inglês, como também não se esforçar no treinamento o suficiente para conseguir grandes resultados. Então, o teu raciocínio, ele não é maluco, não, ele é a pura verdade. Porque tem tudo a ver, as pessoas que estiverem mais dispostas
a saírem de suas zonas de conforto serão aquelas que conseguirão maiores resultados. Aqueles que estiverem prontos para maiores desafios serão aqueles que conseguirão as maiores conquistas. E foi isso uma coisa assim muito interessante. E isso, gente, serve para tudo. Para tudo, para tudo, para todos os esportes, para todo treinamento, para a vida de qualquer pessoa. Nós temos que estar dispostos a aprender, nós temos que estar dispostos a errar e a aceitar, é isso. Esse é o caminho. Sair da zona de conforto, perfeito, concordo, é isso aí. Por isso que eu comecei a rir, que eu pensei, eles não estão muito afim, né? E aí realmente a pessoa que não está afim de aprender, aquela que está prestando atenção e que tem dificuldade, mas ela está prestando atenção e está tentando entender, essa daí, ela sai muito na frente. Porque mesmo que o outro já saiba e consiga falar, e essa não, ela tem mais uma dificuldade para vencer. Ou seja, ela sabe que ela tem que melhorar nisso e isso vai fazer ela melhorar. O outro não, é fazer isso, o que é fazer e tal, perfeito. Sobre parte física, técnica, sobre a parte psicológica, coach, qual é a importância de cada loja? Sabemos que as três têm muita importância, mas como é feito o trabalho, por exemplo, em geral, né, com os grandes, com os médios atletas, qual é a parte que tem que dar mais ênfase? Na parte técnica, na parte física, e aí o psicológico é um misto entre os dois, é aquilo que você vai trabalhando, e aí quando você melhora, esse psicológico cresce também. Como é que é esse misto de fazer esse trabalho, por exemplo, eles são com 400, né? Como trabalhar isso? No geral, e quando você tem atletas mais de alto nível, que tem uma capacidade já técnica invejável, mas que a gente sempre tem que pensar em melhorar, né? Por exemplo, sobre quem que eu estava lendo, foi do Tom Brady. A gente vê, por exemplo, o Roger Federer, ele, que para mim é um dos maiores atletas de todos os tempos, a gente vê ele sempre tentando melhorar. O Tiger Woods, né, quando ganhou o Grand Slam lá e conseguiu ganhar todos, ele foi treinar para melhorar o swing. Eu acho que quantos atletas veem, os caras assim, chegam no mais alto nível, Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, que já estão no mais alto nível, os caras estão treinando para aperfeiçoar a técnica, o outro tem que ficar com vergonha e começar a fazer também. Como é que é esse lance para você? O mais importante seria esse aprimoramento da técnica? Vamos lá. Tem um percentual aferido da influência do treinamento físico, psicológico, técnico, estratégico, né, para a obtenção do resultado de alta performance. Eu, sem dúvida nenhuma, desde que deixei desde que eu deixei a borda da piscina praticamente, foi uma decisão pessoal, mas eu mesmo mudei os meus conceitos em relação ao percentual. Eu acho que é incrível. Cada vez mais eu acho que o percentual do aspecto psicológico ele é determinante. O percentual, para mim, ele tinha uma importância quando eu estava na borda da piscina, e hoje, quando eu estou fora, eu vejo que esse percentual é muito maior do que eu pensava. Essa é a primeira observação. A segunda coisa que eu quero mencionar é algo relacionado a uma estratégia que eu apresento nas minhas palestras, que eu chamo de a pizza do resultado, né? A pizza do resultado. A pizza do resultado, ela tem 3 retalhos. 3 retalhos só. Né? Um retalho se chama as condições, né? O segundo retalho é o talento, e o terceiro retalho é o treinamento, né? Então, desses 3 retalhos, eles mudam de tamanho. Por quê? Porque você pode ter melhores condições ou piores condições. Eu só treino em piscina de 25, eu só treino em piscina de 20, a piscina é gelada, eu só compito uma vez por ano, as minhas condições, eu não tenho um traje bom para competir, eu não me alimento bem. Essas são as condições. O treinamento, tem gente que treina mais, tem gente que treina menos, tem gente que treina muito mais,
tem gente que tem um treinamento adequado, tem gente que não tem um treinamento adequado. Então, os retalhos, eles mudam de tamanho. E o terceiro retalho, que é o talento, esse você traz de casa, né? Porque, querendo ou não, eu tenho um determinado talento, que pode vir a ser não incrementado, mas despertado, né? Eu posso ter o meu talento ser desenvolvido, mas eu não vou conseguir mudar alguns determinados valores, porque eles já estão estabelecidos. Então, o retalho da pizza do talento, ele só muda de tamanho porque ele é despertado. Mas ele, basicamente, ele tem o mesmo tamanho e esse vai ser o mais difícil de ser aumentado. Eu não consigo fazer um resultado se a minha pizza não tiver os 3 retalhos. Eu não consigo. Eu não consigo ser o que eu sou sem talento. Eu não consigo ser o que eu sou sem treinamento. E eu não consigo sem nada se eu não tiver um mínimo de condição. Então, todo o resultado, ele vai precisar ter os 3 retalhos. Todo o resultado, toda a pizza do resultado vai ter que ter os 3 retalhos. E esses retalhos vão mudar de tamanho. Então, isso às vezes explica, Juliano, quando você tem 2 nadadores ou atletas de outro esporte que acabam, um treina mais que o outro e o outro dá mais resultado que um. E faz parte. E faz parte, não adianta. Por quê? Porque na pizza, aquele tem um talento um pouquinho maior. Então, para que a gente possa fazer isso, o que a gente faz? A gente tenta maximizar as oportunidades a todos os atletas para que eles consigam fazer os resultados da melhor forma possível. Porque tem uma coisa muito importante nesse processo, sabe qual é, Juliana? É o seguinte, é que muita gente pensa assim, ó, quando eu for atleta olímpico, aí eu vou começar a fazer isso. E, na verdade, é de que antes de você ser atleta olímpico, você já tem que comer, dormir, acordar, treinar e pensar como atleta olímpico. Sim. O comportamento ele vem muito antes da realização. Não tem como você... Primeiro eu vou ser olímpico e depois eu mudo. Não. Tu nunca vai ser. É o contrário. Você precisa ter. Você precisa treinar como campeão mundial para um dia, quem sabe, chegar no mundial. É por aí. Sim, é. Não, perfeito. Eu concordo totalmente. Porque as pessoas costumam olhar lá para o topo. Mas assim, sempre assim, para o outro é fácil, não sei o quê e tal. Ela tem que correr atrás de tentar melhorar, né? A gente está falando de pessoas que querem melhorar. Então, elas vão procurar, por exemplo, a pessoa que procura você, que procurou a universidade, queria vocês aí para melhorar as condições dela, melhorar o treinamento dela para que ela pudesse desenvolver o talento, né? E aí, aquela que já tem um talento que a gente sabe que é grande, mas é um terreno ainda fértil para evoluir o próprio talento, né? Que vai ser evoluído dentro das melhores condições do treinamento. E aí é que você faz esses ajustes, né? Me corrija se eu entendi assim, entendo assim. Você faz ajustes no treinamento e nas condições, porque as condições são muito logísticas, estruturais. A gente vê isso em grandes atletas, quando você vê o esporte. Por isso, coach, que mais esportes possíveis devem ser o quê? Levado ao máximo de pessoas possíveis para descobrir se elas têm aquele talento ou não têm. Por exemplo, eu costumo falar com as minhas alunas e alunos, poxa, por exemplo, na Argentina o hóquei sobre a grama é muito forte, o masculino foi campeão, o feminino super campeão, o Aimar, maior jogador de todos os tempos. Como é que eu vou saber aqui, meninas, se eu não tenho um excelente jogador de hóquei na grama, vocês nunca vão jogar hóquei sobre a grama, porque aqui não tem. Como é que eu vou saber se esse menino aqui vai ser um grande nadador, se ele está no lugar que ele nunca entrou numa piscina? E se a gente propicia isso, a gente melhora as condições, foi o que você falou. E aí, com treinamento adequado, aí ele vai poder o quê? Despertar esse talento. E aí, ó, acontece a mágica, né? É por aí. Sabe que o talento é uma coisa... O talento é uma coisa muita... que ele acaba sendo muito questionado sobre esse aspecto, porque tem pessoas... Será que eu consigo fazer alguma coisa sem talento? Consegue. Vai ter
você vai ter que fazer a compensação no outro retalho da pizza, você está me entendendo? Ou nas condições, ou no esforço, né? Não adianta. Não tem como você fugir disso. Não tem como você fugir disso. E assim, eu costumo falar, até um amigo meu, professor também, formou comigo, o Francisco, que a forma de você treinar, como você encara e como você está disposto a sair da sua zona de conforto, também é um tipo de talento. Isso também tá. Eu tive meninos que eram um menino que era excepcional no atletismo, mas excepcional. Ele tinha marcas, números incríveis para a idade dele, mas ele não tinha o fundamental. Ele não tinha a boa vontade de querer treinar e de ir para lá e realmente se dedicar. E aí, quer dizer, esse retalho ele tinha um talento fantástico. E ele tinha até condições boas, porque eu ia trazê-lo aqui para a universidade aqui eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, universidade, faculdade que eu me formei aqui, a FAEFIT, e eu tenho ótima relação ali, eu levaria ele para lá e treinaria ele ali. Só que ele não tinha essa parte do talento que tá certo, confio, vou ralar e eu vou melhorar. E outros meninos tinham isso, meninos e meninas têm muito isso, mas às vezes não tem o talento para poder olhar e desabrochar, né? De qualquer forma, eu acho que... Acho não, para mim, o talento também está naquela força interior, aquilo que é algo difícil de ser medido, de ser quantificado. É muito mais uma qualidade que a pessoa tem também como um Cristiano Ronaldo da vida. Não, eu cheguei agora, eu estou cansado, mas eu vou treinar. É por aí. Essa história do talento, ela jamais pode ser exclusiva. Ela sim precisa ser inclusiva. Então eu digo, nós precisamos trazer os talentos, porque se você não tiver a oportunidade, o talento é perdido. E tem uma outra coisa, sabe qual é, Juliana? É aquela coisa assim, treinador que trabalha com atletas sem talento, o treinador acaba tendo que fazer um esforço maior, porque ele vai ter que buscar a oportunidade ali, né? E se o resultado não acontecer, o que ele faz? Ele acaba, poxa, são as próprias limitações, né, que acabam não acontecendo. Mas quando você tem um atleta que tem talento e não faz, o treinador sai uma frustração enorme, sabe? Então, são sentimentos diferentes para um mesmo tipo de situação. Ainda mais para quem ama o esporte em si, né? E você quer propiciar também para a pessoa, você quer melhorar, porque você sabe que você pode propiciar aquilo para ela, ou no esporte coletivo, ou individual, não importa. Eu achei muito legal que no outro bate-papo você falou que desde cedo nos Estados Unidos eles entendem que a natação é um esporte coletivo e não individual. E eu vejo isso muito, e já tive atletas de atletismo, vários, e eu costumo falar, eu até fiz uma entrevista com as meninas do revezamento olímpico lá, que ganharam bronze, elas são incríveis, que como é que eu vou te falar? Ai, até eu me perdi agora. Onde eu estava aí, coach? Que eu dei uma viajada agora. Você estava falando, você assistiu uma entrevista, não entendi qual era. Não, porque aí eu coloquei para as meninas essa questão do talento, mas do esporte ser coletivo e individual. Eu falo que o atletismo é um esporte que as pessoas, apesar de ser um esporte que a gente olha e acha que ele é individual, na verdade ele é um esporte muito mais coletivo, né? E aí elas colocaram que foi a Rosemar, a Lucimar e a Thaís. Elas colocaram que você não está disputando contra outra pessoa, você está disputando contra o relógio, contra o tempo. E isso também é um raciocínio que os nadadores têm ali no treinamento. Por exemplo, eu estou aqui com o meu colega, eu estou competindo não contra ele. Quer dizer, ele melhora, eu melhoro, mas eu estou competindo contra o meu tempo. Isso ajuda a entender o porquê que eles não são um esporte, apesar de serem disputados individualmente, eles são muito mais coletivos do que individuais?
Não há dúvida de que natação é esporte de tempo. Natação é um esporte de precisão, nós trabalhamos em cima da busca do resultado, nós trabalhamos em cima da busca que o tempo venha a acontecer, é onde nós estamos sempre... Não tem. Onde faz a nossa busca diária é pela busca do tempo. E o ganhar é muito importante, né? O ganhar eu acho que faz diferença. Eu acho que o ganhar é o que acaba magnificando a disputa esportiva. Só que eu tenho uma visão do que o ganhar propriamente dito não é tocar na frente, né? Eu acho que o ganhar ele vai muito além disso. O ganhar muitas vezes ele não necessariamente seja a medalha. O ganhar pode ser uma melhora de tempo, o ganhar pode ser se recuperar de uma lesão, ganhar muitas vezes pode ser eu conquistar um sonho, né? E tem uma coisa interessante que eu acho, por exemplo, as águas abertas elas levam uma vantagem em relação à natação, porque quando eu chego no último dia de natação, né, numa prova de natação, eu termino em último lugar, o que acontece? Eu tirei o último lugar, né? No Águas Abertas, eu cheguei em último lugar, eu completei a prova, né? As Águas Abertas levam uma vantagem em relação a esse aspecto, porque ela é um pouco mais inclusiva, né? Só que eu acho que, de uma forma ou de outra, nós precisamos tentar maximizar as oportunidades, dando chance para o desenvolvimento do esporte de uma forma geral. As conquistas elas podem ser de grupo, elas podem ser individuais, elas podem ser pessoais, elas podem ser de equipe. Eu acho que tem tantas oportunidades que a gente pode vir a encontrar meios de se realizar em cima do esporte que nos faz apaixonado estar aqui falando nesse domingo exatamente por isso, porque é algo que a gente nos encanta, né? A gente enche a boca para falar uma coisa que a gente tanto gosta. É verdade. Eu adorei essa parte, é verdade mesmo. A gente fala com amor, né? A gente fala com prazer. A última aí, Alex. E assim, qual percentual, como você falou, a gente usa esses termos, mas hoje em dia que é dentro e fora da piscina. A natação, ela é muito mais trabalhada ali dentro da piscina, evidentemente, como todo esporte porque é algo mais específico, mas o trabalho fora da piscina, não estou nem falando do lado psicológico em si, não, mas, por exemplo, da preparação, da musculação, de outros exercícios que a gente vê, outros esportes que relacionam, como eu falei desse lance da transferência, como é isso? Como é com a natação? Qual é esse percentual aí que você colocaria, ou que você coloca? Na média, a gente sabe que isso vai variar de época para época, está mais próximo da competição ou não, mas se quiser pode falar nesse sentido também. Eu acho que o treinamento, de uma forma geral, ele evoluiu, né? Hoje o número de horas que se passa dentro da água talvez seja menor, mas o número de horas que está envolvido na preparação é muito maior. E nós encontramos inúmeras formas de maximizar a performance. Você que é mais ligado ao ciclismo, você deve conhecer a história lá do diretor britânico, eu não vou lembrar o nome dele agora, Marginal Gains. Você conhece essa história, não? Quem não conhece, tem até... É um sistema desenvolvido na Grã-Bretanha, é uma teoria desenvolvida na Grã-Bretanha por um Dave Brailsford. Eu até tenho aqui anotado, Dave Brailsford. Ele foi diretor de alta performance do ciclismo da Grã-Bretanha. E durante o período de gestão dele, ele conseguiu maximizar, assim, de uma forma absurda, os resultados nas Olimpíadas da equipe britânica. E ele desenvolveu essa estratégia chamada Marginal Gains. Existem palestras no YouTube sobre isso, existem textos. O que é o Marginal Gains? Que é o seguinte: todo mundo treina.
Todo mundo faz preparação física, todo mundo faz musculação. Mas o Brailsford, ele foi encontrar pequenos detalhes que pudessem fazer alguma diferença. Então, o travesseiro da marca tal tem esse tipo de benefício. Se os nadadores conseguirem dormir num ar-condicionado na temperatura tal, tem esse tipo de benefício. Se eu conseguir colocar tal tipo de alimentação... Então, ele foi buscar nos pequenos detalhes, então, marginal gains, nada mais é de que buscar nas outras plataformas, nas outras lacunas que estão à vida do atleta na sua preparação, oportunidades onde você conseguiria inserir pequenas melhoras. E essas pequenas melhoras combinadas fizessem diferença no resultado. A gente sabe, o esporte é decidido em centésimos de segundo. Então, centésimos de segundo podem ser trabalhados perfeitamente dessa forma. Marginal gains nada mais é do que uma oportunidade nossa de buscar em outros modelos como a gente pode ganhar. E isso aqui é uma coisa interessante que eu acho que nós, treinadores, somos um pouco limitados e restritivos às nossas realidades. Então, o treinador de natação ele acaba só entendendo de natação, o treinador de atletismo acaba entendendo só de atletismo, e nós nos fechamos nesse mundo, a gente precisa abrir. O treinador ele tem que assistir competições de outros esportes, ele tem que ir ao cinema, ele tem que ir ao teatro, ler. Ele tem que ler. Bom, ler é obrigação. Coisas diferentes, né? O treinador ele tem que estar sempre buscando, porque será em cima disso que nós vamos conseguir. E é uma coisa interessante, por exemplo, uma coisa bem específica, bem específica. Você sabe que no bloco de partida, nós temos uma saída que a gente chama de track start e a grab start. Track start é a saída de atletismo, na qual você coloca um pé na frente e um pé atrás do bloco de partida, e o grab start é a saída que você coloca os dois pés na frente. A saída tradicional, a mais antiga, é o grab start. Hoje em dia, inclusive, os nadadores de alto rendimento, muito poucos, utilizam a grab start. Ainda mais porque o bloco de partida ganhou um acessório na parte de trás, que é colocado hoje tem, que você vai ali atrás, então você coloca um pé na frente, um pé atrás, pô, se eu tenho esse acessório atrás, seria uma bobagem eu não fazer a saída de atletismo, né, o track start. Mas quando a saída de atletismo nasceu, não existia aquele acessório ali. E como é que ela nasceu? Pois o Richard Quick, treinador americano, fez uma viagem para a Europa junto com o seu nadador Roddy Gaines, que é o primeiro nadador do mundo a nadar os 100 metros nado livre abaixo dos 50 segundos. E no intervalo da competição que eles disputavam no Mare Nostrum de Paris, eles foram a uma competição de atletismo. E lá ele viu essa saída. E no dia seguinte, na época não tinha 50 livre, era a prova de 100 livre, ele até mandou o Roddy Gaines fazer. E quando ele volta para os Estados Unidos, aí sim ele aprimorou um pouco mais, porque nos Estados Unidos, os departamentos atléticos das universidades são muito fortes, eles se reúnem, se trocam ideias. E o Richard Quick foi na pista de atletismo e conversou várias vezes com os técnicos de atletismo, para entender os mecanismos de como era executada a saída, qual era o esforço, qual era o exercício. Poxa, e ele levou isso para a piscina. E hoje, nós estamos falando de 1984, nós estamos falando de 36 anos depois, hoje todo mundo faz a saída de atletismo, mas ninguém sabe que nasceu da curiosidade, do questionamento. Por que eu não coloco a saída assim? Por que no atletismo a saída é dessa forma? Por que ela tá... Então, tipo... Se nós não abrirmos a nossa cabeça, a gente vai estar sempre nesse nosso mundo limitado, né? Por isso é que é bom ter conversado com você nesse domingo. Tomara que tenha aberto um monte de cabeça por aí, amigo. Nossa, eu adorei também. Sempre a gente tem que aprender, né? Você falou aí, por exemplo, o Guardiola conversava muito com o Ed Jones, que é o treinador hoje da Inglaterra de rugby, e ele passou também um tempo lá no Bayern. Ele é muito amigo do Kasparov, ou seja, o Guardiola. É você pegar de diferentes situações e adaptar. Isso é uma arte, porque o treinamento, muito mais do que uma ciência, ele é uma arte.
Isso as pessoas também têm que entender, né? Poxa, eu adorei demais, coach, esse outro bate-papo também. Muito obrigado, tá? E espero poder abrir mais as cabeças aí, batendo mais papo com você futuramente também. Você é uma pessoa fantástica. Será um prazer. Beleza. Valeu, galera. Beijo, abraços. Valeu.